Bom, e agora o tempo aqui no JR. Boa tarde, Adriane Nardelli. Que sexta-feira linda, hein? Boa tarde. Hoje boa tarde mesmo, né? Verdade. Hoje a gente finalmente vem com a notícia que a gente queria dar já há muito tempo, para o pessoal poder ficar um pouco mais tranquilo em relação aí a nível de rio, a tempestades, a eventos extremos. Finalmente a gente tem notícia boa. O céu tá azulzinho, sem nenhuma nuvem, pelo menos aqui em Rio do Sul. Maravilhoso. Sextou do jeito que a gente queria. Vamos saber então os detalhes, como é que vai ficar o nosso sábado, domingo? Com certeza. A gente começa então falando de sexta-feira, né? Porque ela vai ser de sol em todas as regiões de Santa Catarina e não se esperam temporais. Segundo a Epagre-Cirã, o ciclone extratropical que se formou no sul do país ontem já está se afastando em direção ao mar, conforme é previsto. Dessa forma, o dia hoje vai ser com predomínio de sol em todas as regiões aqui do nosso estado e não há nenhum alerta emitido por órgãos oficiais para temporais no território catarinense nesse último dia da semana. Como adiantamos ontem, a frente fria que se formou depois do ciclone e avança pelo sul derrubou as temperaturas. A madrugada dessa sexta-feira foi bem fresquinha, principalmente na Serra. Em Urupema, os termômetros variaram entre 8 e 9 graus ao amanhecer. E hoje essa temperatura sobe ainda, né, gradativamente, mas vai ficar mais baixa do que aquele calorão dos últimos dias, né? As máximas para hoje bem menores por aqui no Alto Vale, olha só, 27 graus para Laurentino e Presidente Getúlio, 26 em Agrolândia e Salete e 25 em Chapadão do Lajeado. Mudanças daqui para frente, mínimas bem mais baixas e um novo sistema atuando por aqui que afasta a chuva. Uma massa de ar seco de origem polar, com até moderada intensidade, deve influenciar a região nesse primeiro fim de semana de fevereiro. Na próxima madrugada, estão previstas mínimas bem baixas mais uma vez. O ar frio de origem polar se espalha no primeiro final de semana de fevereiro, aliviando então um pouco esse calorão, principalmente das tardes aqui no nosso estado. Mas se as madrugadas vão ser fresquinhas nos próximos dias, isso não se estende pelo restante do dia. Não esquenta tanto quanto em algumas tardes que tivemos essa semana, mas as máximas para o final de semana por aqui ainda se aproximam dos 30 graus. E nos próximos dias a massa de ar seco vai se estabelecer sobre a região e também deve dificultar o avanço de novas frentes frias no continente. Por isso, poucas nuvens de chuva serão observadas nos 3 estados nos próximos dias. Aliás, até o dia 9 de fevereiro deve acontecer pouca ou quase nenhuma chuva na região. Apenas as áreas mais próximas do mar podem ter algumas pancadas rápidas e passageiras. Para esse final de semana, a única influência ainda do ciclone se afastando da costa que vamos sentir é uma forte ressaca nas praias catarinenses. Então, atenção quem for para o litoral. O mar vai ficar muito agitado, de um jeito que não costuma acontecer no verão. Então, há grande risco de afogamentos, principalmente para amanhã aqui em Santa Catarina. Cuidado então, né? E vamos falar agora de curiosidades. Ontem, 2 coisas chamaram a atenção aqui no nosso estado. Uma delas foi o calor em Joinville. A cidade atingiu 61 graus de índice de sensação de calor, isso por volta das 2 horas da tarde. Esse número surpreendente chegou a 61 graus por causa da temperatura, que era de 39 graus, associada à umidade relativa do ar, que estava em 74%. De acordo com a Epagre-Cirã, essa taxa de umidade não é muito comum durante a tarde por aqui. A Epagre ainda explica a diferença entre sensação térmica e índice de calor, que são comumente confundidos. Para dias de verão com temperatura elevada, o termo correto é índice de calor. Já para os dias de inverno, o termo certo é sensação térmica. O índice de calor é calculado levando em consideração a temperatura aparente do ar e a umidade relativa. É parecido com a sensação térmica, só que essa considera a temperatura e a velocidade do vento. E além desse calorão, outra coisa que chamou a atenção ontem foi a quantidade de raios que tocaram o solo de Santa Catarina. Foram mais de 10 mil, segundo o levantamento do Grupo de Eletricidade Atmosférica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O total certinho foram 10.475 raios entre a meia-noite
e às 3 horas da tarde. O número é considerado alto pelo órgão e corresponde a 1/3 de todas as descargas elétricas que atingiram o país. E o prefeito de Rio do Oeste esteve na capital do estado e participou de uma audiência com o governador. Entre os pedidos estão recursos para o município que foi atingido por um forte temporal no mês passado. Olá a todos que estão acompanhando o Jornal Regional. Nós estamos hoje no município de Rio do Oeste para falar sobre a enxurrada que atingiu a cidade no mês passado, no dia 24 de janeiro, com o prefeito Diogo. Prefeito, nós estivemos aqui no dia seguinte, nos dias seguintes ali, para mostrar a destruição que ocorreu em algumas localidades do município, principalmente atingindo a SC 350, que liga ali Rio do Oeste a Taió. E quando se fala em prejuízos, na época que eu vim para cá, eu lembro que vocês tentavam conseguir chegar a esse valor final, principalmente na agricultura, em alguns setores, né, algumas lavouras. Já tem esse levantamento do prejuízo ou até pelo jeito que foi, pelo tanto que choveu, ainda não está pronto? Quero cumprimentar então a RBA e a todos os ouvintes. É, isso aí. A gente tem um levantamento, mas não tem ele ainda 100%. Mas nós calculamos assim a média de 2,5 milhões. É isso aí. É complicado. Até hoje ainda estamos trabalhando com as máquinas nos locais de algumas comunidades para ainda dar acesso a algumas pessoas. A SC 350, graças a Deus, com a minha equipe e com os terceirizados, a gente já conseguiu dar o acesso para veículos de pequeno porte. Proibidos os caminhões, porque a área de risco ainda é muito grande. Eu lembro que a gente falou ali no dia 25, 26, que várias propriedades ficaram sem ligação com a rodovia, com a SC, ou seja, ficaram os agricultores ilhados para sair com os automóveis. Hoje está tudo restabelecido já todas as comunidades? Assim, ainda não 100%, mas se tiver hoje ainda 3, 4 propriedades, o resto está tudo liberado já. A gente sabe que nessa hora a questão de recursos é muito importante, porque, como o senhor falou, 2 milhões de reais, o município tem esse dinheiro em caixa, mesmo que tenha muito difícil aplicar tudo isso. Então, na verdade, prefeito, foram até Florianópolis, conversaram com o governador, foram buscar recursos? Justo. Segunda-feira tive de cara a cara com o governador, né, o Moisés, pedindo recurso para a SC. Então, com a minha equipe da Defesa Civil também, está tudo bem encaminhado, né, fui bem recebido também. Então a gente espera, né, e conta com esse apoio, porque só o recurso livre, com as economias da prefeitura, daí vai levar muito tempo, pode ter certeza, vai levar de 3 a 4 meses e cortando outros gastos do município que também seria necessário. Foi divulgado os valores que serão destinados para Rio do Oeste? Ainda não. Daí já aproveitando também a viagem, aqui já a minha oportunidade, também levei também um conhecimento e um projeto para nós fazer o quartel do nosso bombeiro militar, junto com a nossa Defesa Civil do município, no valor de 1.200.000. Prefeito, agora é importante esse tipo de visita a Florianópolis, né? Às vezes a comunidade, a população não entende como funciona isso, mas é preciso que o prefeito faça esse tipo de viagem para buscar recursos, né? Porque muitas vezes, nesse caso específico, 2 milhões de reais de prejuízo, conseguir retomar tudo com o dinheiro da cidade, com o que é arrecadado, é impossível. Com certeza. Essas viagens, tanto a Florianópolis que nem a Brasília, levar o conhecimento em mãos das autoridades maiores, que seriam a gente, né? É muito importante. Não é, às vezes, por causa de 100 ou 200 reais de diária e o município, às vezes, fica ali pagando por uma coisa que, às vezes, o prefeito, né, fica no gabinete. O recurso aí da Florianópolis ou a Brasília é importante, sim. Obrigado, prefeito. Então, informações muito importantes, já que nós mostramos no mês passado na RBA TV esse temporal que atingiu o município de Rio do Oeste. Eu lembro que a gente conversava com o prefeito, algumas comunidades choveu aí entre 180 e 200 milímetros. Só para comparação, é mais chuva, por exemplo, do que aconteceu lá em Presidente Getúlio, naquela enxurrada que infelizmente morreram várias pessoas. Por isso o prefeito também está em busca de recursos para tentar resolver esses problemas pontuais, principalmente de acessos aqui na cidade. Voltamos ao estúdio. Aí, né? Então é isso. Me despeço nessa sexta com boa notícia para todo mundo que está precisando recuperar suas cidades, né? Vamos ter aí um alívio nesse tempo chuvoso para que seja feito isso também, para que eles possam trabalhar. Boa notícia. Obrigada, Adri. Bom final de semana. Igualmente.